Boa noite. Vou conversar hoje com a presidente do Sindicato dos Policiais Federais em Foz do Iguaçu, a Bibiana Orza. Ela é acadêmica em Direito, ela é professora universitária, muito dinâmica, inteligente, e está aqui para conversar conosco. Bibiana, muito obrigado por ter vindo. Obrigada a você pelo convite. Você está desde quando na Polícia Federal? Desde 2008. 2008, já vão 8 anos. E agora está como presidente do sindicato há quanto tempo? Quantos mandatos? 6 anos, 3 mandatos. São 2 anos cada 2 um? anos cada um. Está no terceiro mandato. Terceiro mandato. Sinal que o pessoal gosta de você lá. Sim. Ô, Bibiana, qual a principal, nesse instante, qual a principal demanda do sindicato junto à União? Nós temos diversas demandas em diversas esferas, né, do governo federal. Especificamente com relação à região de Foz, nós temos uma demanda pendente, que é a questão da implantação da indenização de fronteira. Esse é um projeto que nasceu na faixa de fronteira, especificamente capitaneado por Foz do Iguaçu. Há 3 anos foi transformado em uma lei que cria esse benefício aos servidores. E há 3 anos nós tivemos várias tratativas com o governo e não foi regulamentado esse benefício, né? O que ocorre? Nós temos hoje várias ações tramitando, né, que nos dão decisões conflitantes. Alguns servidores recebem o benefício, outros servidores não recebem o benefício. O novo governo federal do presidente Michel Temer tem ventilado, regulamentar, mas continua da mesma forma como fazia a presidenta Dilma, não regulamentando a indenização. Isso não é só para os policiais federais, é para diversas categorias que atuam na faixa de fronteira, como a Receita Federal, Polícia Rodoviária Federal, os fiscais do Ministério da Agricultura, do Ministério do Trabalho. E seria um projeto muito interessante para a nossa região, não só para os servidores, porque fixaria esse efetivo numa faixa que nós temos extrema dificuldade de fixar esses servidores. Tá bom. Ô, Bibiana, eu tenho um hábito de ir no Paraguai, o dia que eu gosto de ir é os domingos. Porque domingo você acha boas lojas lá abertas, né? Eu vou sempre aos domingos. Vou e volto. E na ida a gente não sente, na ida é uma coisa curiosa, ninguém liga muito para quem está ou não está ali. Na volta sim, na aduana. E eu tenho por hábito observar, sempre que eu volto ali em torno de 11 horas, meio-dia, não tem policiais federais ali na aduana. É tida como uma das aduanas mais, dizem até que perigosas do Brasil, importante, perigosa, vamos dizer assim. E eu passo lá, vejo 2, 3 vigias, aqueles vigias, né? E não vejo policiais federais. Essa é a praxe? Na verdade, há policiais federais sim no posto. O que ocorre? Nós temos uma aduana muito mal projetada para fiscalização, que segrega a saída do Brasil e a entrada do Brasil em planos totalmente diferentes. Aquilo ali não foi planejado para a questão de segurança nem de fiscalização. Né? Nós temos um efetivo absurdamente pequeno hoje atuando nas fronteiras. Né? E a aduana da Ponte da Amizade, ela só reflete a nossa falta de efetivo. Tem policiais, sim, 24 horas por dia, todos os dias do ano, na Ponte Internacional da Amizade. Só que como o efetivo nosso é muito pequeno, eles estão principalmente focados na atividade de imigração que é feita nos postos, registrando a entrada e a saída, principalmente dos europeus que passam pelo posto. Mas é o maior posto de imigração do país, né, é a Ponte Internacional da Amizade. Tá. Vamos lá para a Argentina agora, falamos do Paraguai. Lá na Argentina, criou-se lá umas guaritas, na época contratou uma empresa aí chamada Iguaçu Serviços, do Luizinho da Receita, que por uma dessas eventualidades da vida acabou na pecúlio, enfim. E lá aqueles bangalôzinhos, a gente passava de carro, eles pediam identificação, abandonaram aquele projeto. Por quê, Bibiana? Ao longo dos últimos 6 anos, pelo menos, nós temos tido anualmente restrição orçamentária. Ah, tá. Né? Tempos bicudos. Então, segurança não é uma prioridade. Não era uma prioridade para o governo do Partido dos Trabalhadores e, por enquanto, dentro do governo do PMDB também não tem se demonstrado uma prioridade. Sim. Então, ano a ano, nós temos cortes severos de orçamento. E como nós não podemos, como nós temos que contingenciar o pouco do orçamento que vem,
Uma das coisas que foi reduzida drasticamente foi a mão de obra terceirizada. Entendi. Como nós não temos policiais para ocupar todos os postos, eram utilizados servidores, empregados terceirizados. Cortou-se o dinheiro, cortaram os terceirizados, toda aquela estrutura que foi gasto um monte de dinheiro público para ser instalado, hoje está abandonada por falta de pessoal. Seu sindicato, que a senhora muito bem preside, tem quantos associados em média? Olha, nós podemos trabalhar com percentuais. Hoje nós representamos mais de 90% dos agentes, escrivães e papiloscopistas lotados em Foz do Iguaçu. Muito bom, número excelente. Bibiana, não sei, há 2, 3 dias atrás tivemos aqui visitas ilustres. O ministro da Justiça parece que tentou chegar, não deu pouso, mas veio aí o diretor-geral da Polícia Federal, outras autoridades, para inaugurar alguma coisa ligada ao NEPOM. Foi isso? Sim, foi instalada uma nova base do DEPOM, às margens do rio, próximo ali à Ponte Internacional da Amizade. Numa região onde nós temos vários portos pequenos e legais, né, que trabalham diretamente ligados a 24 horas ao contrabando e ao descaminho, cigarro, armas, munições, todo tipo de produtos ilícitos. Botaram uma base ali. Houve a procura de um local adequado, localizaram aquela área que era uma área particular de um proprietário que nem reside aqui no Paraná, conseguiram a autorização para uso e ele fez uma sessão de 10 anos para que a Polícia Federal ocupe a área, e uma área que era um prédio abandonado, né, muitas vezes ocupado inclusive pelo ilícito, hoje vai servir a Polícia Federal para fiscalização da área. Isso. Quem sabe se uma hora onde aquele projeto da Beira Rio saia do papel, né, a Polícia Federal ali seja um ponto de segurança para apoio. Muito bem. Eu não sei se você pode responder isso, mas a minha função aqui é fazer pergunta. Um policial federal hoje, aliás, um cidadão para habilitar-se a entrar na Polícia Federal, primeiro ele tem que ter um curso superior. Chegando lá, entrando agora, quanto que ele ganharia por mês? O salário inicial de um PF hoje no Brasil. Se não quiser responder, passamos adalante. Não, a gente pode responder, até porque... não é ruim o salário. Não. Entra com quanto? Não, a remuneração inicial do policial federal hoje gira em torno de R$7.000 bruto. Eu pensei que fosse mais. Todo mundo pensa que é mais. Eu imaginei uns 14. Nós ganhamos... Não, um policial federal, nem no final da carreira, um agente, um escrivão, um papiloscopista federal, não chega a R$14.000. Bibiana, por favor. Sim, a gente não se incomoda. Então pode falar à vontade. Não, a gente não tem vergonha nenhuma de responder, porque nos últimos 8 anos... nós tivemos uma perda de poder de compra que gira em torno de 49% da remuneração. É muita coisa. Por falta simplesmente da recomposição inflacionária. Hoje um policial federal, ele ganha menos do que um ascensorista do Congresso Nacional. Não, e ganha menos, eu ouço dizer até, do que um policial civil de primeira classe. Da Polícia Civil. Depende, eu não sei dizer, porque cada Polícia Civil tem uma... não é um salário muito atraente, convenhamos. Cada Polícia Civil tem uma remuneração diversa. E o policial federal, quando entra, ele tem a qualificação para primeira, segunda, terceira, quarta categoria ou não? Ele já é um agente pleno? Não, ele entra como agente terceira classe e vai sendo graduado. Terceira classe, segunda classe, primeira e classe especial. Aos 10 anos de serviço, ele chega na classe especial da Polícia automaticamente. Federal. Não, fazendo cursos, tempo, mais qualificação. Classe especial seria mais ou menos como lá na América temos o FBI com os agentes especiais. Sim, é o agente especial. Bibiana, a Polícia Federal nos últimos anos, eu, como brasileiro, estou orgulhoso da Polícia Federal. Porque há poucos dias atrás, prendeu 2 ex-governadores dos principais estados da federação. Sim. Prendeu 2. Onde é que a gente viu isso antes? Não é verdade? Sim. E agora, ontem, numa operação em São Paulo, prendeu aí, saiu 41 mandados de, pasme, advogados. 41 mandados, cumpriram 36, operação da Polícia Federal. Aliás, essa é da Polícia Civil. Mas a Polícia Federal tem feito operações quase que diariamente no Brasil, né? Sim. Ela está evoluída nesse quesito? Na verdade, essa estrutura de mega operações, até em número, nós tivemos uma época que nós tínhamos numericamente muito mais operações em andamento. O destaque hoje que nós temos é esse foco em cima do desvio de dinheiro e da corrupção. Que tem dado um destaque absurdo à atuação da Polícia Federal. O que difere hoje? A gente tem que dar o crédito também à atuação fortíssima do Ministério Público Federal
e da Justiça Federal. Sem dúvida. Por quê? Investigar, a polícia está investigando todo dia. Agora, quem nos autoriza a cumprir prisões, a grampear as pessoas, é a Justiça. E nós temos que destacar o papel importantíssimo do juiz Sérgio Moro e de outros corajosos. Nós vamos falar da Lava Jato na sequência. Estou conversando com a Bibiana, do Sindicato dos Policiais Federais. Vamos fazer um intervalo e voltamos. Voltamos a conversar com a Bibiana Orsi, presidente dos policiais federais aqui na fronteira. Bibiana, tivemos aí a Operação Pecúlio, oriunda lá do seu órgão. O que tem a dizer sobre isso, a Pecúlio? Hoje teve audiência na Justiça Federal, eu estive lá, fui ontem. O que você tem a dizer sobre a Operação Pecúlio? Como nós falávamos sobre as operações da Polícia Federal, o que tem dado destaque ao nosso trabalho tem sido justamente as operações focadas no desvio de dinheiro público, na corrupção ligada ao exercício das funções públicas. Isso é uma realidade não só em Foz do Iguaçu. No Brasil todo nós temos a Polícia Federal hoje atuando nessa área. O reconhecimento se dá dada a indignação da população com o grande vulto das cifras desviadas, né? Nós pegamos municípios como Foz do Iguaçu, que é um município de médio porte, né? Onde as cifras muitas vezes incapacitam a atuação da própria prefeitura. Se rouba mais do que se faz dentro das administrações municipais. E você tem, em um cenário como a Pecúlio, você tem o executivo, você tem o legislativo e você tem o empresariado local, todo acostumado a uma sistemática baseada num desmembramento criminoso ligado à administração pública. Isso tem que cessar. É verdade. Né? É bem isso. Só para complementar, e um enfoque que não podemos nos esquecer, que essa organização criminosa atuava na saúde, que é onde precisa de dinheiro para salvar vidas. Tirando dinheiro da saúde para a corrupção. Quer dizer, às vezes o cidadão morre, falta de atendimento médico, a criança vem a falecer. Tem isso também, né, esse aspecto. Com certeza. O corruptor e o corrupto, ele não se importa de onde está saindo o dinheiro. Ele quer ver O foco da Operação Pecúlio foi a área de saúde. Mas eu tenho certeza que caso a Polícia Federal volte seus olhos para as obras de urbanismo... Mas já está lá, nas obras também. De urbanismo, da segurança pública, como uma guarda municipal. Em todas as faixas nós teremos esse tipo de corrupção. Eu me arrisco a dizer que o principal papel hoje das operações da Polícia Federal é combater, sim, o crime que está instalado, recuperar esses ativos, mas principalmente o perfil, a função profilática. Evitar que novos esquemas sejam instalados talvez seja muito maior, porque as pessoas pensem ao ver um ex-presidente de Câmara, um vereador, um prefeito presos, que as pessoas sim podem ser presas no país. Eu conversando agora, dia desse, com o procurador da República, ele definiu bem, acabou de falar isso que você acabou de definir. Ele falou, Luca, com essa Operação Pecúlio, o que se espera é que daqui para frente, os novos governantes que tomarão posse, que irão governar, pensem duas vezes antes de desvirtuar no caminho. Não é? Sim, com certeza. A Operação Lava Jato também parece que mudou a cara do país. É assim, Bibiana? É exemplar o trabalho que é feito, né, através da Operação Lava Jato. A equipe, muitas vezes as pessoas que estão fora da polícia não têm noção da grandiosidade dessa equipe. São policiais do Brasil inteiro se revezando na análise de documentos. Nós temos uma equipe muito grande dentro do próprio Ministério Público, uma gama enorme de servidores dentro da Justiça Federal. Né? Essa é uma operação que dizem da Polícia Federal, mas é um conjunto de instituições muito fortes, né? E somente assim nós poderíamos ter esse quadro desse rol de autoridades que nós temos, sendo indiciadas, sendo processadas, sendo condenadas. Quando é que há 10 anos atrás você imaginaria... Um senador, por exemplo. Um senador ou porque os políticos, eles vão e vêm, mas pega um grande empresário como Marcelo Odebrecht. Jamais iria. Jamais, né? Então, esse é o valor. Eu vejo esse é um legado que a Polícia Federal, que essa geração da Polícia Federal está deixando para o brasileiro. É o legado de nós podemos mudar, né? Que as pessoas de cargos mais altos no Brasil podem sim ser presas. Agora, cabe ao cidadão decidir quais outras pessoas ele vai colocar nesses cargos daqui para frente. Bem respondido.
Um dos homens fortes do Temer, o Gedel Vieira Lima, da Bahia, que é o articulador político, né? Na verdade, ele tem status de ministro, secretário-geral da presidência, fez tráfico de influência lá, que você acompanhou naquele negócio do apartamento. Aquilo é tráfico de influência. Tentou coagir um outro ministro, foi denunciado e tudo. O outro ministro caiu e quem fez a presepada continua impoluto do lado do Temer, que passou a mão na cabeça, o Renan passou a mão na cabeça e o presidente da Câmara também, o Rodrigo Maia, passou a mão na cabeça. Isso como você vê? Olha, o que a gente sempre defende é que, independente do partido, independente da coligação, da ideologia partidária, se há utilização da função pública, não precisa nem haver benefício financeiro, né? Ou auferir vantagem pessoal. Se houve utilização inadequada da função pública, isso tem que ser investigado. E o presidente Michel Temer tem que tomar as medidas necessárias para afastar essa pessoa do uso do poder. Tá bom. Bibiana, no início dos anos 90, aconteceu aqui uma grande operação chamada Sucuri, que desmobilizou um grupo de pessoas, a grande maioria policiais federais. A cidade ficou checada na época. Foram presas mais de 30 pessoas no primeiro momento. Você se lembra disso? Você não estava aqui, mas já viu, já lhe apresentaram a Sucuri? A cobra não quer morrer. Até hoje tem policial federal, até hoje, passado quase 20 anos, indo para a penitenciária de macacão amarelo por causa da Sucuri. Ontem mesmo foi um. Né? Chega aquela ordem de Brasília que vocês chamam de recolher. É recolher? Você viu falar já da Sucuri? Sim. E a Sucuri está viva até hoje, mandando policiais federais para a cadeia. Na verdade, a Operação Sucuri ela não envolvia só policiais federais. PRF, policiais rodoviários federais, Receita Federal e particulares. Isso. Né? Essa operação, infelizmente, ela foi muito mal administrada, essa investigação. Gerou condenações conflituosas, sim, né, que foram derrubadas na justiça, reinstaurados os procedimentos disciplinares. Alguns estão condenados, alguns estão absolvidos, alguns, mesmo estando na mesma situação processual, condenado, uns já começaram a cumprir pena restritiva de liberdade, outros não. Sim. Sim. Então, assim, a Polícia Federal é famosa por cortar a própria carne, investigar e buscar a culpa mesmo dentro da corporação. O Sindicato dos Policiais Federais está sempre ao lado dos policiais que respondam procedimentos em razão da sua função, exercendo nos limites da lei. Sem dúvida. Certo? Agora, todo fato, como eu disse, com relação ao próprio desvio do ministro, todo fato deve ser investigado. Agora, assim como a Polícia Federal tem responsabilidade ao investigar um senador, ao investigar um ministro, uma primeira-dama, nós exigimos também responsabilidade quando o policial federal seja investigado. O princípio da inocência vale para todos. Sim. Né? E esse é o papel do sindicato. Defender e fazer com que, se o policial, ao final do feito, tiver que cumprir a sua sentença, ela for justa, o muito cumprirá. Vira e mexe vem à baila a discussão se o ministro da Justiça é a pessoa efetivamente que manda na Polícia Federal. Manda no bom sentido assim, faça isso, faça aquilo, não faça isso, não faça aquilo. É assim? O cargo de ministro é um cargo político, como qualquer outro ministério. A Polícia Federal tem diretorias muito bem estruturadas e nós temos um trabalho de base que ele não está à mercê de decisões políticas, não está vulnerável a tanta influência direta, mesmo de um cargo de primeiro escalão como um ministro. Não. Um ministro, o Alexandre Moraes é uma pessoa absolutamente capacitada tecnicamente, no meio jurídico ele é muito respeitado. Entretanto, não é por vontade dele, por exemplo, que cessa uma Operação Lava Jato. Exatamente. Você lembra da Operação Satyagraha do Protógenes Queiroz, né? Delegado da Polícia Federal? Ele caiu na bobeira de mandar prender o banqueiro Daniel Dantas. Prendeu uma vez, o ministro do Supremo soltou. Prendeu a segunda, o ministro do Supremo soltou, Gilmar Dias. Lembra? Operação Satyagraha. Sabe o que aconteceu com ele? Perdeu o emprego na Polícia Federal
elegeu-se deputado uma vez, não se elegeu mais, e foi condenado, e o Daniel Dantas continua cada vez mais milionário. Mas no caso do ex-delegado da Polícia Federal, Protógenes, foram provados excessos, diversos abusos e irregularidades nas investigações. Sim. Que levaram, por fim, à sua condenação e demissão. E o processo, o fruto da árvore contaminada, o processo acabou então, no STJ. Ele tem demandas judiciais, a justiça que vai rever o procedimento, mas dos autos constam diversos abusos e irregularidades. Creio eu que não foi por prender Daniel Dantas, mas sim pela forma como foi conduzido com cunho pessoal e abusivo das investigações. Viviana, o ministro da Justiça ficou 8 anos, desde a época do Lula, é professor de Direito, emérito, muito preparado, Eduardo Cardoso, ex-ministro. Ele, na época, na reta final do impeachment da Dilma, ele realmente comprou a briga da Dilma, né, e foi um dos seus ferrenhos defensores, se bem que ele não era mais ministro. É dessa forma mesmo que funciona? Não, e para a gente foi bastante decepcionante e vexatório, né? Ele é advogado, ex-deputado, ele é catedrático da cadeira de Direito Administrativo, com livros publicados. Nós, como policiais federais, temos uma forte reprovação quanto ao ex-ministro, porque virou advogado. Foi uma pessoa que fez muita política com o nosso órgão, mas não nos ajudou a construir ou melhorar ou fortificar a Polícia Federal em momento algum. Não abraçou as demandas nem da Polícia Federal, nem da Polícia Rodoviária Federal. Foi uma pessoa que não foi honesta nas negociações com as categorias, né? O papel dele, para nós, o que ficou de todo esse tempo dele à frente do Ministério da Justiça foi justamente o papel de advogado de um governo que tinha um projeto de poder e não um projeto para o povo. E foi assim que ele saiu do governo federal, defendendo um governo indefensável. Muito bem. Terminamos o nosso programa. Quero agradecer a senhora, cumprimentá-la pela forma como a senhora dirige, representa os seus pares no sindicato e fique à vontade para se despedir. A gente agradece o espaço e, como policial federal, a gente espera que a realidade do país mude, inclusive, a atuação da Polícia Federal, que nós tenhamos menos corruptores e menos corruptos e possamos voltar a combater o crime que afeta de modo violento a sociedade, mas que não mate a todos lentamente como a corrupção. Muito bem. Vamos até a próxima oportunidade. Muito obrigado a você que nos assistiu.